Atrás das luzes, do glamour e dos aplausos, existe um mundo onde a fama se transforma em uma sentença silenciosa. Um lugar onde o sucesso cega, o poder corrompe e o brilho das câmeras revela monstros escondidos atrás de sorrisos milimetricamente ensaiados. Nesta próxima hora, você não vai apenas ouvir histórias. Você vai atravessar o véu. Vamos mergulhar nos arquivos que a indústria tentou queimar, nas trajetórias de 10 celebridades que tiveram o mundo nas mãos e o trocaram pelo frio das grades, pela sombra do vício ou pelo silêncio da eternidade. O que você verá a seguir não são apenas biografias, são quedas livres. Veremos como o ego pode se tornar um cárcere mais terrível que qualquer prisão de segurança máxima. Mas antes de abrirmos o primeiro dossiê, eu te pergunto, você tem coragem de olhar para o que existe no escuro, quando os refletores se apagam? Bem-vindo à face oculta da fama. Se você busca a verdade nua e crua, deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários. Você acredita que o ser humano nasce mal, ou é o excesso de poder que o transforma? Prepare-se. O tempo da negação acabou. A sentença vai começar agora. O herói que caiu no abismo, Ricardo Medina Júnior. Começamos nossa jornada com um nome que habitou os sonhos de coragem de milhões de crianças ao redor do planeta. Ricardo Medina Júnior. Para o mundo, ele era o Ranger vermelho da série Power Rangers Wild Force. Um símbolo de justiça, um líder que enfrentava o mal para proteger os inocentes. Mas, longe dos cenários de papelão e dos efeitos especiais, Ricardo travava uma batalha interna que nenhum roteirista poderia prever. O herói que empunhava espadas para salvar a Terra, em uma noite de janeiro de 2015, empunhou uma lâmina real contra quem dividia o mesmo teto. O motivo? Uma discussão banal. Uma briga sobre a namorada de Ricardo que escalou para um nível de fúria primitiva. Imagine a cena: um apartamento em Los Angeles, o silêncio da noite cortado por gritos, e de repente, o brilho frio de uma espada samurai. Ricardo desferiu golpes fatais contra seu colega de quarto, Josh Suter. O sangue que escorria não era cenográfico. A vida que se esvaía era real. A defesa alegou legítima defesa, mas os detalhes contavam a história de um homem que perdeu o controle sobre os próprios impulsos. O Ranger vermelho foi condenado. Ele trocou o uniforme de herói pelo macacão de presidiário. A pergunta que fica no ar, enquanto ele cumpre sua pena em silêncio, é: como alguém que ganha vida ensinando crianças a serem heróis pode se tornar o vilão da sua própria história? Seria a pressão de manter uma imagem perfeita o gatilho para uma explosão de violência? Ou a espada sempre esteve pronta para ser usada, esperando apenas o momento de raiva certo? O Menino Prodígio e o Fim do Sonho, Igor Oliveira Lima. Se você fechar os olhos e tentar lembrar da história de superação mais emocionante do cinema brasileiro, provavelmente pensará no filme Dois Filhos de Francisco. No centro dessa obra, estava um menino com um olhar puro e um talento que parecia tocado pelo destino. Igor Oliveira Lima interpretou o jovem Luciano. Naquelas telas, ele era a promessa, a voz da esperança, o garoto que emocionou uma nação inteira. Mas a fama infantil é um presente grego. Ela te dá o mundo quando você ainda não sabe o que fazer com ele, e te retira o chão no momento em que você mais precisa de equilíbrio. Quando os refletores de Hollywood brasileira se apagaram para Igor, o que restou foi o silêncio e o peso de um passado que ele não conseguia mais alcançar. Anos depois, o nome de Igor voltou às manchetes. Mas não havia tapete vermelho, nem aplausos de pé. Em 2021, a polícia de Goiânia bateu à sua porta. O menino que cantava sobre o amor e a família agora era o alvo de uma investigação por tráfico de drogas. Centenas de comprimidos de êxtase e substâncias alucinógenas foram encontrados em sua posse. A imagem do pequeno Luciano foi estilhaçada pela realidade fria da delegacia. O contraste era insuportável. De um lado, a criança que representava a alma do sertão. Do outro, o homem de 28 anos detido por comercializar ilusões químicas em festas. Igor afirmou ser apenas usuário, tentou justificar o injustificável, mas a verdade é que a queda de um ídolo mirim deixa cicatrizes que o público raramente perdoa. Fica a dúvida: o que acontece na mente de uma criança que conhece a glória tão cedo e acorda, anos depois, no absoluto anonimato? Será que o crime foi uma tentativa de preencher o vazio deixado pela fama? Ou o sistema apenas descartou um talento assim que ele deixou de ser lucrativo? O ídolo e o culto de abusos, Glória Trevi.
Se o caso de Igor fala de uma queda solitária, uma queda que arrastou dezenas de vidas para o abismo. Glória Trevi não era apenas uma cantora no México, ela era a personificação da rebeldia. Nos anos 90, ela era chamada de Madonna Latina. Suas roupas rasgadas e seu discurso de liberdade feminina inspiravam milhões de jovens a quebrarem suas próprias correntes. Mas, enquanto ela gritava por liberdade nos palcos, nos bastidores ela vivia e ajudava a comandar uma das redes mais sombrias de manipulação e abuso da história do entretenimento. Em 2000, o mundo parou quando Glória foi presa no Rio de Janeiro, junto com seu empresário Sérgio Andrade. As acusações pareciam saídas de um filme de terror psicológico: rapto, corrupção de menores e abusos sistemáticos. Glória era a isca. Ela usava sua imagem de ídolo para atrair jovens aspirantes ao sucesso, prometendo-lhes carreiras brilhantes. O que essas meninas encontravam era um cárcere privado de abusos físicos e mentais. O escândalo cruzou fronteiras. Glória passou anos em uma prisão brasileira, onde engravidou em circunstâncias misteriosas, alegando abusos de carcereiros para esconder que o pai era, na verdade, o próprio empresário que a controlava. O caso de Glória Trevi levanta a pergunta mais perturbadora desta lista: pode uma vítima se tornar carrasca? Ela foi absolvida anos depois por falta de provas diretas, mas o rastro de trauma deixado nas jovens que acreditaram nela jamais foi apagado. Ela voltou aos palcos, vendeu milhões de discos novamente, mas a sombra do que aconteceu naquelas salas fechadas ainda persegue cada nota que ela canta. Você acredita que é possível separar a arte do artista quando as mãos que seguram o microfone estão manchadas pela cumplicidade no horror? O navegador que perdeu a rota. Joey Kramer. Nos anos 80, a Disney apresentou ao mundo um garoto que parecia ter o destino escrito nas estrelas. Joey Kramer, o protagonista do clássico O Voo do Navegador. Com apenas 12 anos, ele era o rosto da aventura, o menino que viajava pelo espaço e tempo em uma nave prateada. Para milhões de crianças, Joey era o símbolo da liberdade absoluta. Mas o tempo é um juiz implacável, e para Joey, ele correu na direção errada. O que acontece quando você toca o céu aos 12 anos, e aos 18, percebe que o mundo te esqueceu? A transição de astro mirim para a vida adulta é um campo minado que Joey não soube atravessar. Sem novos papéis e sem o brilho dos estúdios, ele buscou no vício que a realidade não podia mais oferecer. O navegador perdeu a bússola. Drogas, álcool e uma sucessão de prisões por pequenos delitos tornaram-se sua nova rotina. Mas o fundo do poço veio em 2016, no Canadá. Desesperado, usando uma peruca e uma arma falsa, Joey Kramer entrou em um banco e anunciou um assalto. O herói da Disney agora era um assaltante de bancos em fuga. Ele foi capturado, condenado e humilhado publicamente. Durante o julgamento, uma frase dele ecoou: ser preso foi um alívio. O cárcere físico era menor do que o cárcere emocional de ser uma estrela apagada. Joey Kramer é a prova de que Hollywood muitas vezes constrói sonhos de prata, mas abandona seus navegadores no vazio do espaço assim que o filme acaba. Você acha que a culpa é do indivíduo ou de uma indústria que usa crianças como produtos descartáveis? Quando a ficção se torna destino, Ivanzinho. No número 6, entramos em um território onde a linha entre o cinema e a vida real foi apagada com sangue. Cidade de Deus é um dos filmes mais importantes da história, um retrato visceral da violência nas favelas do Rio de Janeiro. No elenco, jovens das próprias comunidades foram escolhidos para dar autenticidade à obra. Entre eles estava Ivan da Silva Martins, conhecido como Ivanzinho. No filme, ele fazia parte da gangue de Zé Pequeno. Ele não estava apenas atuando, ele estava vivendo uma realidade que conhecia bem. Mas, enquanto o filme recebia aplausos em Cannes e indicações ao Oscar, Ivanzinho voltava para a mesma realidade que o filme denunciava.
Sem estrutura, sem novos convites e sem uma mão que o tirasse do ciclo da violência, a ficção começou a ser escrita fora das telas. Anos depois, o nome de Ivanzinho não apareceu nos créditos de um novo sucesso, mas na lista dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Ele não era mais o ator mirim promissor, ele havia se tornado Ivan, o Terrível. Acusado de chefiar o tráfico de drogas no Vidigal e, mais grave ainda, de ser o principal suspeito do assassinato de um sargento da Polícia Militar em 2017. O garoto que o mundo viu segurando armas de brinquedo diante das câmeras, agora segurava armas de verdade contra o Estado. Ele se tornou o próprio monstro que o filme tentava alertar o mundo. Ivanzinho desapareceu nas sombras das vielas, tornando-se um foragido, uma lenda urbana do crime carioca. O caso de Ivanzinho é um tapa na face da sociedade. Como um jovem que teve o brilho do sucesso nos olhos pôde retornar ao escuro do crime? Será que ele escolheu o caminho do mal? Ou o sistema nunca deu a ele uma saída real da cidade de Deus? Se você fosse o juiz, condenaria o homem ou o meio que o moldou? A atriz que atuou o próprio crime, Aisling Taka Murhide. Imagine que está a filmar um filme de terror. O papel é intenso. Você interpreta uma mulher que, num momento de fúria e desespero, mata um homem. Você entrega-se ao papel, a performance é arrepiante, as filmagens terminam. Mas, meses depois, a polícia descobre que aquela não foi a sua melhor atuação, foi a sua confissão. No número 5, temos a história bizarra e sombria de Aisling Taka, uma atriz e escritora que protagonizou o filme From the Dark. Enquanto as câmeras rodavam, Aisling interpretava uma assassina. O que ninguém no set sabia é que, apenas alguns meses antes de conseguir o papel, ela tinha cometido um homicídio real. A vítima foi o seu próprio tio. Durante uma disputa familiar por causa de uma herança e de uma propriedade, Aisling pegou numa arma e disparou. O mais perturbador? Ela gravou o momento do crime no seu telemóvel. No vídeo, que mais tarde foi usado como prova principal, ouve-se a frieza e a raiva de alguém que não estava a seguir um guião. O caso chocou a indústria cinematográfica. Os produtores do filme ficaram horrorizados ao perceber que tinham contratado uma assassina para interpretar uma assassina. A linha entre a arte e a psicopatia desapareceu completamente. Aisling foi condenada, mas o seu caso deixa uma pergunta que ecoa nos corredores de Hollywood. Será que o talento para interpretar o mal vem de uma compreensão profunda da dor ou da própria capacidade de o praticar sem remorsos? Quando assistimos a um vilão no ecrã, estamos a ver uma máscara ou a alma nua de quem o interpreta? O glamour que terminou em homicídio, Amy Locane. Se o caso anterior fala de uma mente perturbada, este fala de uma negligência fatal que destruiu duas famílias para sempre. Amy Locane era a definição da estrela em ascensão nos anos 90. Com a sua beleza clássica e talento magnético, brilhou em Melrose Place e contracenou com Johnny Depp em Cry Baby. Ela tinha o mundo na palma da mão, o sucesso financeiro e o respeito da crítica. Mas, numa noite quente de 2010, tudo isso foi trocado pelo som de metal retorcido e gritos de agonia. Após uma festa onde o álcool fluiu sem limites, Amy decidiu que estava em condições de conduzir. O resultado foi uma colisão brutal a alta velocidade. Amy não apenas destruiu seu carro de luxo, ela atingiu o carro de um casal de idosos que regressava a casa. Helene Seema, de 60 anos, morreu no local. O seu marido, Fred, ficou gravemente ferido, assistindo à morte da esposa enquanto a atriz de Hollywood mal conseguia manter-se de pé, embriagada. O julgamento de Amy Locane tornou-se um circo mediático. Ela foi condenada, saiu em liberdade condicional, mas a justiça e a família das vítimas não descansaram. Num movimento raro, o tribunal decidiu que a sua pena inicial tinha sido demasiado leve. Amy foi enviada de volta para a prisão anos depois de ter saído. A queda de Amy Locane é o lembrete mais amargo de que a fama não confere imunidade contra a gravidade das nossas escolhas. Ela trocou os vestidos de gala pelo uniforme de reclusa por causa de uma única decisão egoísta. Será que o arrependimento, por mais profundo que seja, pode alguma vez compensar o silêncio de uma vida que foi tirada? E você, acredita que celebridades devem ser punidas com mais rigor para servirem de exemplo, ou a justiça deve ser cega ao estatuto social? O Laranjinha entre dois mundos, Darlan Cunha.
Se existiu um rosto que simbolizou a esperança para milhões de jovens das favelas brasileiras, esse rosto foi o de Darlan Cunha. Ao dar vida a Laranjinha, primeiro em Cidade de Deus e depois na icônica série Cidade dos Homens, Darlan tornou-se mais que um ator, ele era um porta-voz. Ele mostrava que era possível sair da estatística, que o talento podia ser o passaporte para longe do crime. Mas a realidade do Brasil é um ímã poderoso, e para Darlan, a fronteira entre o personagem e a vida real sempre foi perigosamente tênue. Enquanto o público via na TV como um exemplo, nos bastidores, Darlan lutava contra os fantasmas de uma herança familiar pesada. Meu pai era bandido, meus tios também, e eu quase fui mais um, confessou ele anos mais tarde, com a voz carregada de uma dor que nenhum roteiro poderia descrever. O sucesso esfriou, as oportunidades diminuíram e o nome de Darlan começou a aparecer nas páginas policiais. Em 2013, o choque, uma acusação de agressão e cárcere privado contra sua namorada na época. O ídolo da juventude agora enfrentava justiça por um crime de violência doméstica. Anos depois, em 2018, ele foi preso novamente devido a um mandado em aberto relacionado a esse caso. Ver Darlan Cunha sendo conduzido pela polícia, usando uma tornozeleira eletrônica, foi como ver o próprio Laranjinha perdendo a batalha para o destino que ele tanto tentou evitar nas telas. Fica a pergunta perturbadora: até que ponto o ambiente onde nascemos decide quem seremos? Darlan foi vítima de uma herança maldita ou suas escolhas provaram que a fama, por si só, não é capaz de apagar as marcas de uma infância cercada pelo crime? Será que o público pode perdoar um herói que falhou na vida real? O assassinato no universo Marvel. Molly Fitzgerald. Entramos no universo dos blockbusters, onde o brilho é mais intenso e a queda é mais silenciosa. Molly Fitzgerald parecia ter alcançado o sonho máximo de qualquer ator. Ela fez parte do universo cinematográfico Marvel. Com uma pequena participação e trabalhando na produção de Capitão América, o primeiro Vingador, ela sentiu o gosto do topo. Ela estava entre os heróis mais poderosos da Terra. Mas, no escuro de sua própria mente, um vilão muito real estava ganhando força. Em dezembro de 2019, o silêncio de uma casa no Kansas foi quebrado por uma cena que nem o filme mais sombrio da Marvel ousaria mostrar. Molly foi encontrada coberta de sangue. No chão, sem vida, estava sua própria mãe, Patricia Fitzgerald, de 68 anos. Ela havia sido esfaqueada até a morte. Molly alegou legítima defesa, mas as evidências contavam uma história de horror absoluto. A perícia revelou que a mãe não era agressora, mas a vítima de uma filha que havia perdido completamente o contato com a realidade. O julgamento revelou que Molly sofria de distúrbios mentais graves, mergulhada em paranoias e colapsos psicóticos que ninguém ao seu redor conseguiu deter a tempo. De estrela da Marvel a prisioneira de uma instituição psiquiátrica. O caso de Molly Fitzgerald nos faz questionar: quantas mentes estão implodindo sob a pressão do sucesso e da busca incansável pelo estrelato? A fama é um espelho que muitas vezes reflete apenas o que queremos ver, escondendo o abismo que se abre sob nossos pés. Como alguém que sonhou em contar histórias de heróis terminou protagonizando a tragédia mais imperdoável de todas: o matricídio? Você acredita que a insanidade justifica o crime, ou o castigo deve ser o mesmo para todos? O dono de Hollywood e o abismo. P. Diddy. Chegamos ao topo da nossa lista, e aqui, o ar é rarefeito e o silêncio é comprado com ouro. Se você quer entender como a fama pode ser usada como uma arma de destruição em massa, precisa olhar para Sean Diddy Combs. Durante 3 décadas, ele não foi apenas um artista, ele foi o arquiteto da cultura pop. O homem que decidia quem seria uma estrela e quem seria esquecido. Mas, por trás das festas White Party cercadas de luxo, escondia-se um império de terror que faria qualquer filme de ficção parecer brincadeira. Em 2024, as portas de ferro de Hollywood finalmente se abriram, e o que saiu de lá foi um rastro de abusos, extorsão e violência sistêmica. As investigações federais revelaram as chamadas freak-offs, maratonas de excessos que duravam dias, onde celebridades e aspirantes eram drogados, filmados e coagidos a atos que destroem qualquer noção de dignidade humana. A queda de Diddy não é apenas a queda de um homem, é a queda de um sistema. Quando o FBI invadiu suas mansões, não encontrou apenas luxo, encontrou milhares de garrafas de óleo de bebê e câmeras escondidas,
usadas para manter os segredos dos poderosos sob o controle da chantagem. O homem que ostentava joias e jatos agora veste o bege de uma unidade de detenção federal, aguardando um julgamento que pode ser a última pá de terra no glamour de uma era. Diddy trocou o trono de rei do hip-hop por uma cela de segurança máxima. O caso dele nos força a encarar a pergunta mais terrível de todas. Quantas pessoas sabiam e ficaram em silêncio para manter o próprio brilho? O poder realmente corrompe? Ou ele apenas dá as ferramentas para que o monstro que já estava lá possa agir sem medo? Diddy é o lembrete final de que nenhum império é grande o suficiente para se esconder da verdade para sempre. Conclusão épica. A face oculta revelada. Percorremos, nesta última hora, um caminho tortuoso. Das espadas samurais de Ricardo Medina ao império de medo de Diddy. Vimos heróis de infância se tornarem párias e talentos brilhantes serem consumidos pelo vício e pela escuridão da mente. A conclusão a que chegamos é amarga, mas necessária. A fama não é um escudo. Ela é um amplificador. Se existe luz dentro de você, a fama fará brilhar para o mundo. Mas, se houver sombras, a fama as transformará em monstros que devorarão tudo ao redor, incluindo você mesmo. Cada caso que relatamos hoje serve como um aviso. O brilho intenso das câmeras projeta sombras igualmente longas. Por trás de cada sorriso perfeito no Instagram, por trás de cada discurso ensaiado no Oscar, existe um ser humano sujeito às mesmas falhas, às mesmas dores e, às vezes, aos mesmos instintos cruéis que todos nós. A diferença é que, para eles, o palco é o mundo, e a queda é transmitida em alta definição. Nós mostramos a você a face oculta, aquela que a mídia tenta maquiar, mas que a história acaba por revelar. Agora, a pergunta fica com você. Depois de conhecer essas tragédias, você ainda acredita que o preço da fama vale a pena? Ou o anonimato é, na verdade, a maior das liberdades? Obrigado por acompanhar esta jornada profunda aqui no A Face Oculta da Fama. Se este conteúdo te fez refletir, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ver a realidade por trás do brilho. Sua inscrição é o que nos permite continuar investigando o que ninguém mais tem coragem de contar. Eu sou a sua voz no escuro, e nós nos vemos no próximo dossiê. Lembre-se, nem tudo que brilha é ouro, às vezes, é apenas o reflexo de uma máscara prestes a cair. Até breve!